Forças de defesa e segurança garantem estar prontas para o asseguramento no resto do mundo. Agora, no Hoje Notícias. Boa tarde, bem-vindo à atualidade informativa no Hoje Notícias. O Ministério da Saúde realiza no Hospital Hematológico um encontro com as confissões religiosas. O evento acontece na margem da Semana da Humanização. A nossa colega Susana Ângelos encontra-se no local e tem outros desenvolvimentos. Vamos estender o sinal ao encontro da Susana. Susana, boa tarde. É consigo agora. Boa tarde. Continua a decorrer este encontro entre o Ministério da Saúde e as confissões religiosas. Neste momento, o cenário é de perguntas e respostas. São muitas as questões que estão aqui a ser levantadas pelos líderes religiosos no que tem a ver com esta aproximação com o Ministério da Saúde, de forma específica às unidades hospitalares. Ouvimos aqui em instante também a preocupação que se prende com o acesso dos missionários e sacerdotes às unidades hospitalares. Esteve também aqui neste encontro o secretário de Estado para a Saúde Pública, Carlos Pinto de Sousa. Durante o seu discurso, afirmou que a humanização de saúde é semeada confiança. Vamos também poder perceber ao pormenor daqui a instantes com a diretora nacional de Ética e Humanização do Ministério da Saúde, doutora Ala Cavalheiro Príncipe. Antes, doutora, gostava de perceber o que é que vocês pretendem exatamente com este encontro que está a acontecer neste momento. Boa tarde. Nós pretendemos, na sequência da Semana Nacional da Humanização, foi uma das recomendações que se reduzisse a distância entre as confissões religiosas e o Ministério da Saúde na questão do atendimento espiritual e emocional dos nossos doentes. Neste encontro, nós pretendemos de reduzir essa distância entre o setor da saúde e as confissões religiosas. Pretendemos, com a ajuda das confissões religiosas, a melhoria no apoio emocional e espiritual dos nossos utentes, revitalizar as capelanias existentes e, nas unidades onde não tivemos as capelanias, a construção de oratórios para que sejam espaços comuns que se usem para o referido apoio que os nossos utentes e profissionais necessitam. Foi aqui, entre muitas questões levantadas, o acesso dos sacerdotes e também missionários às unidades hospitalares. Como é que vê esta preocupação? Colhemos com bom grado esta preocupação e casa com a nossa ideia inicial, que é a reestruturação das capelanias e dos oratórios, de serem um espaço propício dentro da unidade hospitalar para o acolhimento dos mesmos. Durante o seu discurso, o secretário de Estado para a Saúde Pública afirmou que a humanização da saúde é semear confiança, e temos estado a acompanhar um pouco por todo o país, nas grandes unidades, no seu exterior, muita gente ao relento. É uma demonstração de falta de confiança naquilo que tem a ver com a humanização dos serviços de saúde. Os nossos familiares, a maior parte deles encontra-se no exterior das unidades hospitalares, em função primordial, conforme os nossos inquéritos feitos, em função da distância das suas residências da unidade hospitalar. Muitas vezes não é por causa da falta de humanização hospitalar. É um dos motivos também, porque os nossos familiares dizem que às vezes a falta de informação na hora, a falta de meios de comunicação entre a unidade hospitalar e os mesmos os faz ficar no exterior das unidades sanitárias. Por isso é que os nossos hospitais estamos também nesse processo de reestruturação e construção de novos gabinetes de utente, para que sirvam de meio de distanciamento entre os nossos familiares e as unidades sanitárias, para que tenham notícias de forma pontual sobre os seus familiares. Doutora Djamila, de forma muito breve, gostava mesmo já para terminarmos de saber que passos subsequentes se vão dar depois deste encontro de trabalho com as confissões religiosas. Depois desse encontro, nós pretendemos criar um plano de ação
criar ali um processo de filantropia entre o Ministério da Saúde, por parte do Gabinete de Ética e Humanização e as confissões religiosas, para que possamos levar avante os nossos planos e projetos que são a reestruturação, como já disse anteriormente, das capelanias e criação dos oratórios, criar o momento certo para o apoio emocional, o acolhimento dos missionários e não só dentro das nossas unidades hospitalares. Muito obrigada. Djamila Cavalheiro, Príncipe, Diretora Nacional de Ética e Humanização do Ministério da Saúde, e o essencial deste encontro com as denominações religiosas, onde estão presentes vários líderes. É o essencial de informação a esta hora. As imagens são de Bruno Costa, Susana Ângelo. Boa tarde. Boa tarde, Susana. Obrigado por essa partilha. Os cidadãos em Benguela mostram-se preocupados com a falta de balneários públicos no centro da cidade para necessidades fisiológicas. Muitos cidadãos recorrem aos jardins e árvores, o que resulta em atentado à saúde pública, tal como descrevem as pessoas entrevistadas pela Rede Girassol nas terras da Umbaca. A permanência de cidadãos durante muito tempo no centro urbano para o tratamento de vários assuntos é comum nas grandes cidades, a exemplo da cidade de Benguela, a par da presença constante de vendedores ambulantes e mototaxistas. A falta de balneários públicos obriga a que muitos destes procuram locais impróprios para necessidades fisiológicas. Sendo Benguela uma cidade muito movimentada, a não ter lugares públicos onde as pessoas podem fazer algumas necessidades básicas. Isso é um atentado às pessoas, a muitas das vezes recorrerem às árvores, aos pneus dos carros que não nos pertencem, ou a lugares mesmo que são públicos, mas que infelizmente acabam por tornar a nossa cidade um lugar sujo e não um bom sítio para se estar. Mas eu acho que políticas públicas quanto à relação de construir balneários ou lugares onde as pessoas podem fazer as suas necessidades básicas, como necessidades menores ou maiores, seria uma boa ideia e uma boa iniciativa do Executivo. Por ser um perigo à saúde pública, os nossos entrevistados apelam às autoridades por ser uma necessidade a existência de balneários no centro urbano. As pessoas mijam atrás dos carros, atrás dos paus, praticamente no jardim também, traz doença. A senhora está a mijar, de lado da criança, está a cagar, de lado da criança, atrás dos carros e fica mesmo... Principalmente para nós funcionários e vendedores ambulantes, temos sempre aquela déficit de tipo, onde é que vamos fazer necessidades maiores ou menores. Tem pessoas que têm aquela necessidade instantânea e têm que urinar nas árvores, enfim, isso não é bom. Acredito muito bem que o nosso governo provincial tem que fazer algo a respeito. Questionado sobre o assunto, o vice-governador provincial para o setor técnico e infraestruturas afirmou que no programa do governo consta somente a construção de latrinas nas zonas periféricas. O governo provincial, durante esses últimos 3 meses, procedeu com a construção de perto de 417 latrinas nos municípios do litoral e alguns do interior. Não se coloca tanto o problema da existência ou não de latrina. Alguns municípios como Benguela e Lubito, no casco urbano, têm casas de banhos públicas, balneários inclusive. Deu-se também um processo de reabilitação dessas infraestruturas, mas essa problemática coloca-se mais na parte periurbana e nas zonas rurais. Preocupação dos cidadãos em Benguela sobre a falta de balneários públicos, numa altura em que o governo local mostra-se preocupado com os altos números de cidadãos que defecam ao ar livre. As forças de defesa e segurança na província do Icolibengo garantem estar prontas para o asseguramento da peregrinação ao Santuário da Nossa Senhora da Mochima. O evento deve decorrer na primeira semana do mês de setembro. Para tal, foram mobilizados cerca de 1.000 efetivos. Falta pouco menos de uma semana para o início daquele que é considerado um momento transformador e de espiritualidade pelos fiéis católicos, a peregrinação. Serão 3 dias de rezas, súplicas e atos de devoção a Deus, que já mobilizou os efetivos das forças de defesa e segurança
da província de Icoli-Bengo para o asseguramento dos fiéis antes, durante e depois da peregrinação, tal como refere o porta-voz da Polícia Nacional naquela província, Intendente Euler Matari. As forças de defesa e segurança da província do Icoli-Bengo encontram-se já preparadas. Dizer que temos mobilizados cerca de 1000 efetivos para o efeito, 1000 efetivos de diversas especialidades. Para esta edição do asseguramento da peregrinação, o nosso plano operacional contempla 17 subsetores. Estes são os setores que, de grosso modo, vão convergir este asseguramento. Nós temos esse asseguramento dividido em 3 fases, o antes, durante e o depois. No asseguramento ao longo do período de peregrinação, consta um patrulhamento nos rios, onde alguns peregrinos fazem travessias e outras vias de acesso à Kisama. E quem também está preparado é o Serviço de Proteção Civil e Bombeiros, que para esta edição vai contar com 300 efetivos. Também temos meios de extinção, meios de resgate, ainda embarcações e extintores móveis em função de hoje, nessa edição, os peregrinos estão todos eles afunilados num único sítio e há tendências de propagação de incêndio, então há necessidade de termos os extintores móveis para, se porventura tivermos uma iminência de incêndio, com os extintores conseguimos fazer a extinção. Também estamos com uma grande preocupação na fase da zona fluvial, em função de muitos peregrinos vão fazer a sua higiene na foz do rio. Aqui nosso conselho que nós passamos aos peregrinos que vão se fazer presente à peregrinação de 5 a 7 de setembro é não ficar muito tempo no rio. Se for para fazer as suas higienes pessoais, fazer as higienes e sempre acompanhado com mais alguém. Sabendo que este evento católico costuma reunir milhares de fiéis, os efetivos do Ministério do Interior, no Icoli-Bengo, deixaram os apelos. Apelar aos automobilistas, tanto no período de entrar para a peregrinação, para ter cautela, sobretudo naquele momento quando chegar no momento de sair dos autocarros. A saída dos autocarros para descer lá para o local do evento, deve ser alguma calma, prestar alguma atenção à orientação que for recebida, no sentido de não haver situações menos boas. Uns levam xiotox, levam perfumes e deixam nas próprias viaturas. E em função da alteração do próprio clima, aquilo pode criar uma inflamação e depois criar-se também uma explosão. Então vamos desaconselhar a levar esse tipo de materiais inflamáveis. Também aconselhamos os automobilistas a andarem sempre com os extintores, porque também verificamos nas edições anteriores o subaquecimento das cintas e para evitarmos o subaquecimento das cintas, há necessidade de termos um extintor. Segundo a organização, para este ano se prevê a participação de cerca de 13.000 peregrinos no ambiente de catequeses e celebrações religiosas antes da celebração da Santa Missa, que abrirá oficialmente a peregrinação sob o lema Maria, Mãe da Esperança, rogai por nós. Sob a orientação do Presidente da República, João Lourenço, o Conselho de Ministros apreciou para envio à Assembleia Nacional a proposta de lei de alteração à lei do passaporte angolano e do regime de saída e entrada de cidadãos nacionais. Entre vários assuntos, a 8ª sessão ordinária do Conselho de Ministros analisou o decreto presidencial que cria a Ordem dos Fisioterapeutas de Angola, no caso, e aprova também o seu estatuto orgânico. A proposta de alteração à lei do passaporte angolano e do regime de saída e entrada dos cidadãos nacionais visa conformar a lei vigente às normas da Organização da Aviação Civil Internacional, ICAO, em matéria de segurança de documentos de viagem legíveis por máquina e garantir maior segurança e confiabilidade ao passaporte angolano. A medida, segundo o Ministro do Interior, Manuel Homem, vai responder a questões que têm sido levantadas frequentemente, como é o caso do tempo de validade dos passaportes. A primeira relacionada com o tempo de passaporte, da validade do passaporte para os menores, dos 0 aos 3 anos, que nesta proposta de lei passa a 3 anos o tempo de validação do passaporte para menores dos 0 aos 3 anos. Igualmente, para os passaportes diplomáticos,
na mesma condição de menores de idade. Relativamente ao tempo máximo do passaporte, que na atual lei é de 15 anos para maiores de idade, considerando as recomendações da ICAO, foi feito um ajustamento para um máximo de 10 anos para o passaporte normal ou os passaportes emitidos pelos Serviços de Imigração Estrangeiros. A futura lei, que depois de apreciada e aprovada pelo Conselho de Ministros, segue para a Assembleia Nacional para sua discussão e aprovação, retira a obrigatoriedade da devolução do passaporte caducado para a emissão de um novo. Julgamos que, com os ajustamentos e os equipamentos tecnológicos que hoje estão ao serviço de imigração estrangeira, deixa de haver necessidade de os cidadãos devolverem para que, em sede do Parlamento, possa ser discutido e aprovado pelos seus deputados. Os membros do Conselho de Ministros apreciaram ainda o decreto presidencial que aprova o ajuste de 11% ao valor das pensões dos pensionistas do Ministério do Interior. Tivemos então a necessidade de trazer ao Conselho de Ministros a aprovação de um ajuste à tabela salarial, o que agora passa a um incremento de mais de 11% daquilo que foi o incremento já feito à função pública. Este ajustamento decorre também do âmbito de um programa que tem estado a ser realizado no Ministério do Interior relativamente à humanização e a uma maior qualidade de serviço que temos de continuar a prestar aos nossos agentes. Este ajuste foi um ajuste feito com base num estudo que foi realizado e certamente não compromete aquilo que é a atividade da Caixa de Proteção Social do Ministério do Interior. Também relativo ao Ministério do Interior, o Conselho de Ministros apreciou um decreto presidencial que altera o anexo do decreto sobre a isenção e simplificação de procedimentos para a concessão do visto de turismo, diploma que integra a República das Filipinas no leque de países abrangidos pelo regime de isenção para a entrada em Angola. Sob orientação do Presidente da República, João Lourenço, os membros do Conselho de Ministros apreciaram o decreto presidencial de alteração do regime das comissões especializadas do Conselho de Ministros, um decreto presidencial que atualiza as regras e procedimentos de preparação, aprovação, execução, acompanhamento e avaliação do Programa de Investimento Público PIP, com vista ao reforço do Sistema Nacional de Planeamento, promovendo deste modo maior eficiência, transparência e também alinhamento estratégico na gestão dos investimentos públicos. A sessão desta quarta-feira ficou igualmente marcada pela apreciação e aprovação do decreto presidencial que cria a Ordem dos Fisioterapeutas de Angola e aprova o seu estatuto orgânico, sendo esta uma entidade que visa representar os interesses da classe, promover a formação contínua, assegurar a qualidade dos serviços prestados à população e contribuir para o combate ao exercício ilegal da profissão. O Conselho de Ministros aprovou igualmente documentos relativos aos Ministérios dos Recursos Minerais, Petróleo e Gás, Relações Exteriores, Justiça e Direitos Humanos e ainda dos Transportes. Por último, mas não menos importante, o Conselho de Ministros saudou calorosamente a Seleção Nacional de Basquetebol Masculino pela conquista do 12º título africano, facto que reafirma, uma vez mais, o lugar de Angola como potência desportiva no continente berço. Angola vai contar nos próximos tempos com uma nova lei que estabelece o conjunto de normas que regulam a produção, controlo, importação, exportação, comercialização, transporte, uso e descarte de pesticidas, fertilizantes e corretivos agrícolas. A proposta, no caso, passou pelo crivo do Conselho de Ministros na última quarta-feira e visa adaptar a legislação à realidade atual do setor no país. Num primeiro momento, a futura lei de pesticidas, fertilizantes e corretivos agrícolas surge em substituição da legislação em vigor há mais de 70 anos. O documento constitui um instrumento fundamental para a concretização das perspectivas econômicas de desenvolvimento agrícola e da integração de Angola no mercado de livre comércio da SADC, bem como no mercado regional africano e internacional. Com vista a substituirmos uma legislação em vigor que é respectivamente de 1954
e de 1936, que regulavam o uso dos pesticidas, fabricação, distribuição e utilização em Angola. Com este diploma, ajustámos-nos à perspectiva da utilização dos pesticidas, a fabricação de pesticidas e corretivos de solos, também para nos adequarmos àquilo que são as perspectivas do mercado interregional e exportação de produtos agroalimentares. A lei que deverá assegurar a produção de alimentos saudáveis, o aumento da produção e da produtividade, a segurança alimentar e ainda o controlo do mercado de pesticidas e fertilizantes no país, responde também às exigências ambientais. Procuramos atualizar as regras da utilização dos pesticidas, da conservação dos pesticidas nas propriedades, do transporte e do descarte dos utilizáveis e dos resíduos. Portanto, todas essas preocupações que são levantadas hoje com mais cuidado pelas normas de proteção do ambiente e conservação da natureza. O ministro da Agricultura e Florestas, Isaac Maria dos Anjos, referiu que o seu pelouro levou ainda para o Conselho de Ministros uma proposta de constituição da Unidade Técnica de Aproveitamento e Desenvolvimento dos Perímetros Irrigados do Cunene, mais concretamente do Cafo, Ndue e do Calucuve. Essa Unidade Técnica de Coordenação vai acabar por ser a responsável pela administração, gestão e condução daqueles perímetros, nas componentes da regulação da utilização da água, da distribuição da água para pessoas e para o gado, bem como para a instalação de propriedades agro-silvopastoris. Cafo, Ndue, Calucuve e Cova do Leão, que constituem os grandes perímetros irrigados que nós temos neste momento prontos, ou quase prontos para funcionar. Portanto, posteriormente teremos que tratar ainda do perímetro irrigado do Caluec e também o perímetro irrigado da margem direita. A Unidade Técnica de Aproveitamento e Desenvolvimento dos Perímetros Irrigados do Cunene tem por objetivo garantir o aproveitamento efetivo e a gestão sustentável e funcionamento das infraestruturas de combate aos efeitos da seca. O Partido UNITA apresentou na última quarta-feira o balanço do seu desempenho no terceiro ano parlamentar da 5ª legislatura da Assembleia Nacional. O partido entende que deve ser dado foco aos resultados políticos, económicos e sociais. Terminou a 15 de agosto o terceiro ano parlamentar da 5ª legislatura na Assembleia Nacional. O momento agora é de refletir sobre o que foi feito ao longo deste período. Foi a pensar no seu desempenho que o grupo parlamentar da UNITA apresentou em conferência de imprensa o balanço das atividades realizadas e o seu posicionamento dentro da Casa das Leis. Na perspectiva das funções clássicas de um parlamento, designadamente representar, legislar e fiscalizar, o grupo parlamentar da UNITA entende que deve ser dado foco aos resultados políticos, econômicos e sociais que deveriam ter sido alcançados em benefício da sociedade. No domínio da representação política, destacamos as seguintes ações e atividades relevantes desenvolvidas pelo Grupo Parlamentar da UNITA. Para o Grupo Parlamentar da UNITA, a Casa das Leis enfrenta desafios importantes para garantir a boa governação e o funcionamento democrático do país. Velar pela boa execução da Constituição e das leis. A Assembleia Nacional precisa garantir que as leis sejam aplicadas de forma justa e equitativa e que os poderes do Estado sejam exercidos de acordo com a Constituição. Defesa dos direitos humanos. A Assembleia Nacional precisa de proteger e promover os direitos humanos, garantindo que os cidadãos sejam tratados com dignidade e respeito.
Na sua abordagem, Liberty Chiaka destacou ainda os feitos alcançados ao longo do ano parlamentar. O Grupo Parlamentar da UNITA realizou jornadas nas comunidades dos municípios e comunas da província da Huila, de 7 a 14 de outubro, sob o lema Grupo Parlamentar da UNITA por uma Angola livre do medo, da fome e da pobreza. O Grupo Parlamentar da UNITA trabalhou junto do povo de Cabinda para discutir o seu projeto de lei da autarquia supramunicipal de Cabinda, cujo objetivo principal é a prossecução de interesses próprios dos munícipes. UNITA apresenta balanço do seu desempenho no terceiro ano parlamentar da 5ª legislatura da Assembleia Nacional. O primeiro secretário do Comitê Provincial do MPLA, em Luanda, Luís Nunes, reiterou durante o seminário dirigido aos dirigentes e membros dos comitês de especialidade a disciplina e ao cumprimento dos estatutos e outras diretivas do partido com vista à sua reorganização interna. Mas dados com a nossa colega Brígida Icala, que entra agora em direto. Brígida, boa tarde. É consigo este assunto. Boa tarde a todos que nos acompanham. Na verdade, nos encontramos no Comitê Provincial do MPLA, onde acontece o seminário de capacitação para os dirigentes e membros dos comitês de especialidade. Durante a abertura do seminário, o primeiro secretário a nível de Luanda, Luís Nunes, reafirmou o compromisso do partido no seio da sociedade angolana e também sublinhou que a importância deste seminário tem que ver com a unidade e a coesão no seio dos comitês de especialidade. Os comitês de especialidade são para o MPLA uma peça-chave na relação do MPLA com os diferentes setores, estratos da sociedade. Pois é, através deles, que o partido reforça a sua presença nos diversos domínios da vida nacional, demonstrando que o MPLA está onde o povo está e vive e que a sua ação responde às necessidades concretas da nossa população. Deixo, por isso, um forte apelo aos membros dos comitês de especialidade para que reforcemos a nossa militância, a entrega e a unidade. A vitória do nosso glorioso MPLA depende do empenho de cada um de nós. É no seio dos comitês de especialidade que encontramos a força organizativa capaz de transformar os desafios em conquistas. Estou certo de que, com o espírito de unidade e compromisso político, este seminário vai marcar uma viragem qualitativa no funcionamento dos comitês de especialidade de Luanda. Unidos, responsáveis e determinados, haveremos de alcançar maiores vitórias para o MPLA e para Angola. Foram os pronunciamentos do primeiro secretário a nível de Luanda, Luís Nunes, que reafirmou então o compromisso do partido para com a sociedade angolana e também reiterou a importância do seminário, que tem que ver sobretudo com a unidade para os camaradas e também o respeito dos estatutos implementados para esta renovação de mandatos. Boa tarde. Obrigado por essa partilha. Se estivesse vivo, José Eduardo dos Santos, antigo presidente da República de Angola, completaria hoje, 28 de agosto de 2025, melhor dito, 83 anos. Nascido em Luanda em 1942, destacou-se desde cedo na luta de libertação nacional, tendo integrado as fileiras do MPLA e prosseguido estudos em engenharia em Bacau, na então União Soviética. Falecido em julho de 2022, aos 79 anos, permanece como uma das figuras mais marcantes da história política do país. Foi presidente da República de Angola entre 1979 e 2017, tendo sucedido António Agostinho Neto após a sua morte. Com um dos mandatos presidenciais mais longos de África, liderou o país durante os períodos de grandes desafios, incluindo a prolongada guerra civil e a reconstrução nacional no pós-conflito. E para comemorar esta data, familiares e amigos renderam homenagem ao José Eduardo dos Santos durante uma missa realizada pelo cônego Apolónio Graciano no Memorial do Dr. António Agostinho Neto,
onde repousam os restos mortais do ex-presidente. Vamos ouvir agora extratos da mensagem de Danilo dos Santos, um dos filhos do José Eduardo dos Santos, ex-presidente de Angola. Hoje não repetimos a dor da partida, mas reafirmamos a presença do seu legado entre nós. Não foste apenas um grande pai, foste também um líder inspirador. Como presidente, guiaste com sabedoria. Como presidente, guiaste com sabedoria com o pai e ensinaste com amor. O teu legado vive em cada gesto de coragem, justiça e integridade que deixaste para nós. A tua ausência é sentida, mas os teus ensinamentos permanecem eternos. Deste-nos mais que a vida, guiaste, protegeste e amaste. Hoje, um verdadeiro pai, deixaste heranças que o tempo não apaga. Valores, exemplos e amor eterno. Teremos saudades eternas de um grande pai e o pai da nação. Pai de uma nação. A tua força e os teus ensinamentos continuam vivos em nós todos os dias. Obrigado por tudo. Momento agora para o intervalo. Voltamos logo a seguir. Mas votos de boa tarde, bem-vindo à atualidade informativa no Hoje Notícias. Essa é a segunda parte. Temos todo o interesse em mantê-lo informado. Decorre nesta altura, em Benguela, a 8ª Conferência Internacional sobre Cerimonial e Protocolo no âmbito da celebração dos 50 anos de independência de Angola e conta com a participação de profissionais de cerimonial, protocolo e etiquetas e a organização de eventos também. A partir da cidade das Acácias Rubras, junta-se ao Hoje Notícias o nosso colega Mateus António. Mateus António, boa tarde. Bem-vindo à atualidade, a informação é consigo agora. Tem 3 secções. É verdade. Boa tarde para si e para os telespectadores da TV Girassol. Respondemos a partir de Benguela, onde está a ser realizada a 8ª Conferência Internacional sobre Cerimonial e Protocolo. Esta atividade que conta com a participação de várias figuras nacionais e internacional que acontece aqui no Centro Sociopastoral Dom Armando Amaral dos Santos. Entretanto, para mais dados a respeito desta conferência, vou à fala com Cutala Sónia e Silva, coordenadora desta 8ª Conferência. Nosso muito boa tarde, em direto para a TV Girassol. Quais são os objetivos então desta 8ª Conferência que se realiza aqui na cidade de Benguela? O nosso objetivo é refletir a importância e a contribuição do profissional do cerimonial e protocolo para o Estado durante estes 50 anos de existência. Então, qual é o contexto, tanto desta atividade nobre aqui no nosso país? No nosso país, nesse momento, nós estamos sim a dar os primeiros passos, uma vez que é a 8ª conferência e em todas elas nós vamos debatendo temas de bastante relevância para conhecimento e futuros enquadramentos, futuras valorizações dos nossos quadros. Sabemos que são 2 dias de atividade. Quero destacar alguns dos temas desta 8ª conferência. Nós, dos variadíssimos temas que nós temos, que são um total de 14, com 14 preleitores, existem desde a valorização da bandeira, desde a importância do próprio procedimento dos nossos funerais de Estado, sobre a particularidade do próprio protocolo militar e o protocolo institucional e religioso, eclesiástico. Então, é uma variedade. A importância dos símbolos nacionais, uma vez que estamos a completar o jubileu, os nossos 50 anos, esta é uma das nossas grandes valias também. O que é que a organização espera com este evento, no caso a 8ª Conferência? Nós esperamos, sim, com este evento, que
haja maior valorização do profissional do protocolo, do cerimonial e protocolo. Este é o nosso maior objetivo: valorização, capacitação e a própria inclusão do profissional do protocolo. Muito obrigado. Conversávamos com Kutala Sionei Silva, assim está melhor, coordenadora da conferência, no caso da 8ª Conferência Internacional de Cerimonial e Protocolo que decorre aqui na cidade de Benguela. Esta atividade que, portanto, tem como objetivo geral refletir sobre a importância, o papel e a contribuição do cerimonial e protocolo na afirmação do Estado durante os 50 anos de independência, sendo, portanto, este o foco essencial desta conferência que reúne vários profissionais de protocolo e conta também com o presidente da Organização Internacional de Cerimonial e Protocolo, Alejandro Negro, que vai ser também um dos preletores desta conferência que decorre aqui em Benguela de 28 a 29 de agosto. Esta, de resto, é uma atividade que os caros telespectadores da TV Girassol irão acompanhar com outros pormenores nos próximos serviços de informação da Rede Girassol. Por enquanto, ficam as saudações de Paula Cambonja e António Mateus. Boa tarde. António Mateus, boa tarde e obrigado por essa partilha. Tomamos boa nota. Criadores artísticos vão ter acesso ao crédito por via do INAPEM para maior divulgação dos seus trabalhos. O financiamento é resultado de um memorando entre o Instituto Nacional de Apoio a Micro, Pequenas e Médias Empresas e o Espaço Prova de Arte, assinado esta semana. Com vigência de 5 anos, o memorando visa fortalecer a indústria criativa, evidenciando a arte e cultura nacional. O INAPEM compromete-se com a formalização, capacitação e o acesso ao financiamento. Não tem um número limite. Todos aqueles que são fazedores da arte poderão bater à porta do INAPEM, vir solicitar o apoio. Nós estamos aqui disponíveis para apoiá-los. E as nossas formações não são formações ligadas às artes que eles sabem fazer. São formações sobre empreendedorismo, literacia financeira, para poderem implementar e melhor desenvolverem os seus negócios. É este tipo de habilidades que eles precisam, porque de facto eles sabem fazer o que melhor fazem, né? Então, mas precisam de algumas ações de capacitação para aprimorarem e dinamizar o seu negócio. Para o diretor-geral do Prova de Arte, a assinatura do memorando representa o reconhecimento do trabalho desenvolvido na divulgação da cultura em todos os segmentos, num espaço que considera incubadora de gerações por dar palco a quem está a entrar para o mundo artístico. Temos dialogado com o INAPEM já há coisa de um ano. Temos estado a fazer algumas atividades em conjunto. Fizemos uma feira no fim do ano passado e isto, penso que sim, que é um reconhecimento daquilo que nós temos estado a fazer ao longo desse período. E eu acho que o mais importante é realmente elencar que haverá aqui uma plataforma em que alguns fazedores de cultura que não têm oportunidade, que possam ter condições para que o possam fazer. O memorando entra em vigor com o lançamento esta quinta-feira da Feira Criativa, que vai contar com mais de 50 expositores, uma montra do que se produz em Angola. Angola deverá integrar ainda este ano o AFPay, sistema de pagamento pan-africano, apresentado pelo Banco Africano de Importações e Exportações, que visa reduzir a dependência das redes internacionais e dinamizar, no caso, o comércio entre os países africanos. A iniciativa reuniu especialistas do setor financeiro, representantes de bancos comerciais e reguladores, com o objetivo de esclarecer como o sistema vai transformar as transações entre países africanos. E se conhecem bem a Eritreia, nós só temos um grande banco na Eritreia que basicamente apoia a economia inteira do país. Então, o que é que isto significou? Portanto, é de que eles não podiam fazer qualquer importação, nem sequer exportação, isto porque eles não foram capazes de cumprir com as suas obrigações, ou honrar com as suas obrigações. Então, como banco, nós estamos sempre aqui para intervir e apoiar a maior parte dos nossos clientes em África e cumprir o nosso mandato, que é o de permitir que os nossos clientes honrem com suas obrigações em todo o continente, em todo o mundo.
Então tivemos que refletir seriamente sobre este caso, tivemos que para um laboratório de inovação, portanto, para ver como é que nós estaríamos em condições de apoiar este banco na Eritreia com vista a honrar com as suas obrigações. De acordo com o diretor do Departamento de Conformidade do Afreximbank, Idrissa Diop, atualmente, grande parte dos pagamentos entre empresas africanas ainda depende da rede internacional, o que ainda se verifica uma tímida participação destas nos grandes mercados pela falta de um sistema que intermedia os pagamentos. AFPay has been created by Afreximbank. O Afreximbank decidiu criar o AFPay, fundado numa estrutura de compliance ou de conformidade relativamente forte, de modo a que esses bancos possam voltar a facilitar o comércio africano, possam voltar a servir os seus clientes, garantindo-lhes acesso ao comércio global através da nossa plataforma de AFPay. Foi com essa base que o banco criou essa solução, de modo a garantir que, embora os grandes grupos bancários internacionais decidiram restringir as linhas para o continente africano, os bancos comerciais em Angola destacaram a importância do instrumento para o apoio à zona de comércio livre continental africana. Em parceria com o próprio Afreximbank, vamos continuar a conversar e ver qual é o melhor formato para podermos então ter aqui um aplicativo que corresponda às necessidades de cada uma das partes. Portanto, estamos aqui a falar de situações e processos win-win em que todos têm que sair a ganhar, todos os stakeholders têm que sair a ganhar. Eu penso que temos aqui uma excelente oportunidade de continuarmos a afinar e chegamos aqui, um melhor modelo. Segundo o Afreximbank, mais de 500 bancos africanos já estão no processo de adesão ao AFPay e a expectativa é que Angola integre oficialmente a rede ainda este ano. Angola participa da 27ª Conferência Regional Africana da Interpol, que decorre na cidade do Cabo, África do Sul. Vai abordar sobre a cooperação, inovação, fortalecimento de parcerias para combater as crescentes ameaças representadas pelo crime organizado transnacional. São os focos da conferência, que decorre de 27 a 29 do mês em curso. A cerimónia oficial de abertura da 27ª Conferência Regional Africana da Interpol, que decorre na cidade do Cabo, África do Sul, teve lugar esta quarta-feira e foi presidida pelo ministro em exercício da Polícia Sul-Africana, Firoz Kachalya, e membro do Parlamento, e contou com a presença do presidente da Interpol, Major-General Ahmed Nasser Al-Rassi, Valdeci Urquiza, secretário-geral da Interpol, Mahamoud Ali Yousuf, presidente da Comissão da União Africana, e membros do governo da África do Sul. A reunião de 3 dias na cidade de Cabo reúne cerca de 188 líderes policiais de 56 países para fornecer uma abordagem unificada e coordenada para enfrentar os desafios de segurança mais urgentes da região e identificar problemas específicos da criminalidade transnacional. A delegação angolana ao evento, encabeçada pelo comissário-geral Francisco Monteiro Ribas da Silva, comandante-geral da Polícia Nacional de Angola, integra também o diretor-geral do Serviço de Investigação Criminal do MININT, Luciano Tânio da Silva, e outras entidades ligadas à corporação. O dia hoje foi marcado por 3 painéis essenciais. Destaca-se o painel sobre o combate ao crime cibernético transnacional em África, em que o intendente António Ndakupapo, diretor interino da Direção de Combate aos Crimes Informáticos do SIC, falou sobre investigação e desmantelamento de centros de fraudes online. Presidida pelo vice-presidente da Interpol para a África, Mohamed Dekisse, a conferência abordará também uma série de atividades criminosas regionais, incluindo o tráfico de pessoas e contrabando de migrantes, segurança ambiental e roubo de gado, que podem ser usados para gerar financiamento ao terrorismo. Durante a 27ª Conferência Regional Africana da Interpol, haverá a eleição do Comitê Africano da Interpol, um órgão subsidiário secretariado permanente de apoio às conferências regionais africanas, na qual Angola integra a Comissão Eleitoral como membro, assim como o Benin e Camarões. Momento para
Seja bem-vindo de volta à atualidade informativa no Hoje Notícias, edição de quinta-feira. O presidente da Federação Angolana de Basquetebol, Muniz Silva, garantiu que a FAB mantém a intenção de renovar com o treinador Pepe Clarós, cujo o contrato foi vencido depois do Afrobasket 2025. O treinador catalão de 56 anos, Pepe Clarós, terminou o vínculo contratual com a Federação Angolana de Basquetebol 2 dias após o fim do Afrobasket 2025, campeonato conquistado pela seleção nacional. A reação quanto à saída de Pepe Clarós fez-se sentir por parte de Muniz Silva, presidente do órgão reitor do basquetebol angolano. O gestor desportivo afirmou que a FAB e o treinador haviam assinado um acordo específico que passava até o fim do africano. Nós fazemos contratos por objetivo. E esta etapa terminou. Agora vamos tratar de falar com ele para a próxima etapa. Mas essa etapa terminou com o Afrobasket. Muniz Silva garantiu também que a Federação Angolana de Basquetebol mantém a intenção de continuar com o treinador, pois faz parte dos planos da FAB até aos Jogos Olímpicos Los Angeles, Califórnia, Estados Unidos da América, 2028. Sim, é a nossa intenção continuar com ele. Este é um projeto que acho que nós vamos tentar levá-lo até Los Angeles. Recordo que, em janeiro de 2025, a FAB havia confirmado a recondução de Pepe Clarós ao comando da seleção nacional. O técnico espanhol de 56 anos chegou a Angola em 2023. Sob seu comando, Angola quebrou um jejum de 12 anos sem títulos e voltou a erguer o troféu continental neste ano, com triunfo na final do Afrobasket diante do Mali. A primeira jornada do Girabola 2025-2026 terá as seguintes partidas: Interclube, Cabos Corpo, Lebolo, Luanda, City, São Salvador, Redonda, 1º de agosto, Desportivo da Lunda do Sul, Ilhete, Gelson, Sagrada, Petro de Luanda, 1º de agosto, Bravo de Maquis, Académica do Lubito, Desportivo da Huila. Vai acompanhar no Girabola 2025-2026 as seguintes, os times que vão disputar nesses grupos que vimos agora. De volta para a atualidade do leste africano. Confira isto no Compacto Internacional. Yoweri Museveni, de 80 anos, aceitou a nomeação na quarta-feira em um discurso na Conferência de Delegados do partido em Kampala e agradeceu ao partido por depositar confiança nele mais uma vez. Museveni assumiu o poder pela primeira vez em 1986 como líder de uma força rebelde. Desde então foi eleito 6 vezes após obter emendas constitucionais que removeram os limites do mandato presidencial e o teto de idade. Caso vença em janeiro, Museveni completará quase 5 décadas no poder no Uganda. Críticos alertaram que Museveni se voltou para o autoritarismo sem praticamente nenhuma oposição, inclusive dentro do NRM. Museveni afirma que as críticas à sua longa permanência no poder são injustificadas, pois ele é reeleito a cada 5 anos. Notavelmente, tem muitos seguidores nas áreas rurais, onde os ugandeses citam a relativa paz e segurança entre os motivos para mantê-lo no poder. A Rússia estendeu a proibição de exportação de gasolina até final de outubro, em meio à escassez de combustível e à alta dos preços em partes do país. A medida ocorre em meio a repetidos ataques de drones ucranianos contra refinarias que interromperam a produção e prejudicaram o abastecimento. O governo russo anunciou na quarta-feira que a proibição temporária à exportação de gasolina imposta inicialmente no final de julho agora vigorará até 31 de outubro. As autoridades afirmaram que a medida visa estabilizar os preços domésticos que atingiram níveis recordes nas últimas semanas. A escassez atingiu com mais força o Extremo Oriente da Rússia e a Crimeia, onde alguns postos de gasolina ficaram sem combustível, racionaram o combustível ou o venderam apenas para clientes selecionados. A Rússia produz mais de 40 milhões de toneladas de gasolina por ano, mas a recente escassez destaca como o conflito com a Ucrânia está a sobrecarregar não apenas o seu campo de batalha, mas também a sua economia doméstica. O município de Bunyola, em Valência, na Espanha, voltou a ficar pintado de vermelho na quarta-feira. Mais de 22 mil pessoas juntaram-se na localidade para lançar 120 toneladas de tomate
a propósito da 78ª edição do Festival La Tomatina. Desde terça-feira que os tomates de uma empresa de Extremadura estavam a ser carregados em caminhões para serem usados como munição na festa do dia seguinte, que se assinalou a 27 de agosto. Esta foi a primeira La Tomatina desde o temporal de outubro passado, que provocou 228 mortos e devastou grande parte da província de Valência. Nessa linha, o festival foi apelidado de tomaterapia, já que depois do que sofreram, os valencianos estão preparados para o que vier, disse o vereador responsável pelo evento, Sérgio Galarza, citado pelo jornal El País. Assim estão contadas as principais notícias de Angola e do resto do mundo. Boa tarde, Angola. Fique bem. Até o nosso próximo encontro.